Qual que é a doença que você falou? Síndrome de Dandy Walker. Dandy Walker. E aí tu tem que acabar entendendo um pouco também do... Exato. Nossa, eu tava falando isso hoje. Eu tava dando uma palestra na OAB Goiás de manhã, tele, e eu tava falando pros advogados exatamente isso. Falei assim, se você é advogado da área da saúde e não sabe sobre medicamento, tratamento e doença, você tá no lugar errado. Porque você tem que saber para convencer o juiz. Sim. Você vai despachar com o juiz, você tem que explicar o que é condroplasia, o que é atrofia muscular, o que é Dandy Walker, o que o medicamento faz, aonde que vai na proteína gênica. Tem que saber. Você precisa explicar como é o sofrimento do paciente para que o juiz entenda isso, né? Para que o juiz entenda isso. Deixa eu perguntar um negócio seguinte. O paciente, ele chega no Sistema Único de Saúde, né? E ele recebe um tratamento até determinado ponto. Chega um ponto, o que acontece? Eles negam a assistência, negam o medicamento, com base em quê? Falta de recurso, não tem mão de obra especializada? O que é a justificativa do órgão público? Na verdade, assim, o Sistema Único de Saúde, no papel, ele é maravilhoso. E até na prática, falando em Mato Grosso do Sul, funciona bem. O problema é a lista do RENAME e o que está no sistema regulatório da saúde. A mesma coisa, para vocês entenderem, do tal do rol DNS. Tem aquela lista básica. Até então, os planos de saúde só promoviam, só davam para os seus beneficiários o que estava naquela lista. Agora tem uma lei que acabou com isso. Mesma coisa acontece com o SUS. O SUS, administrativamente, ele só dá o que está na lista do RENAME. Então, por exemplo, uma imunoterapia, que é um tratamento oncológico de última geração, padrão ouro. O SUS não dá, mas é o melhor que tem. E aí a negativa é, o SUS não dá, não está na listagem do RENAME. Então a gente trabalha para conseguir o melhor. Daí que vem a ação judicial. Essa lista aí que tem do SUS, né? O que impede de que essa lista seja atualizada constantemente conforme vai renovando medicamentos e tratamentos? Burocracia. Tudo isso envolve. Tudo isso. Burocracia. Pra você ter uma noção, o Zolgensma, que é um medicamento que tem potencial de curar a atrofia muscular. Atrofia muscular é uma doença degenerativa rara, progressiva, que a criança, se não tomar, falece. O máximo que eu já vi uma criança sem tratamento sobreviver é 3 anos. Então, assim, ela vai literalmente definhando. E o Zolgensma é um tratamento que cura a doença. Realmente uma terapia gênica que é infundida uma vez e cura. Essa terapia existe desde 2017. Foi aprovada só na Anvisa em 2019, foi precificada só ano passado. Quantas crianças morreram de lá para cá? E ainda não é fornecida pelo SUS. E a Conitec, que é o órgão que fala sobre a incorporação de um medicamento novo, uma tecnologia nova no SUS, foi desfavorável à incorporação. Aí você fala, por quê? Dinheiro. Então só mediante ação para conseguir esse medicamento. E ele custa R$7.422.000. Nossa, o tratamento todo? Uma infusão, só uma... Uma infusão é 7 milhões? Uma infusão. Mas só precisa de uma. Ah, tá, entendi. É o suficiente. É o suficiente. Caramba, é muito caro. Então, assim, na verdade, até quem tenha uma renda, tem uma determinada renda para requerer, então, dependendo um tratamento. Uma pessoa que, às vezes, ela não é considerada uma pessoa... de baixa renda. De baixa renda, ela não vai ter como arcar com um tratamento de 7 milhões. Não conheço ninguém que consegue. E como é que funciona, então, o teto para isso? Não existe um teto para você discutir isso. A não ser que a pessoa seja um milionário, um rico. Não, porque, inclusive, um dos requisitos do repetitivo lá do STJ, que é o 156, 756, que estabelece para o judiciário do país inteiro quais são os requisitos que um juiz precisa analisar na ação judicial para conceder o medicamento, um deles é justamente a hipossuficiência. E eu até estava falando sobre isso hoje. A hipossuficiência não é que a pessoa tem que ser pobre, ela tem que ser incapaz de adquirir aquele medicamento. Então, se o medicamento custa 7 milhões e o cara ganha 100 mil por mês, ele não pode. Ele não tem como. Então, assim, a gente está falando de Brasil, quem que pode? E hoje é um medicamento que está no SUS no Japão, Portugal, Estados Unidos vai incorporar agora, então... Que qualquer cidadão tem acesso sem precisar tirar dinheiro do bolso, né? E me fala uma coisa, esse tipo de medicamento de alto custo, tá usando um exemplo aí de quantos milhões você falou? 7.422. 7.400. O que caracteriza um valor alto desse? Geralmente um laboratório tem a patente daquilo ali, não pode ter concorrência, ele é exclusivo, é uma importação direta, o que acontece? É ganância mesmo, ambição. O Zolgensma, para você ter uma noção, ele é da Novartis, né? E todos os, tipo assim, 70% dos incentivos de pesquisas dele para desenvolver foram feitos pelo Estado, pelo governo. Então, é que a gente gastou muito em pesquisa. Não, eu entendo que existe um valor agregado, estou trazendo a cura de alguma coisa, uma cura de uma doença que mais mata criança no mundo. Ok,
Mas se você coloca essa medicação, porque ela custava 12 milhões. Nossa, era mais caro ainda. Só mais que o dobro, né? 12 milhões. Você está ajudando quem? Você inventou, mas ninguém pode comprar, meu querido. Né? Então, não justifica. Meu ponto de vista não justifica. É porque você para pra pensar assim, o que faz um negócio custar 7 milhões, né, cara? O que tem ali a matéria-prima, algo tão raro tipo assim? E é um vírus. Tem que extrair, sei lá, o veneno de uma formiga que fica nos picos dos Alpes, que não tem acesso, tem dragões lá que, né, não tem como você, a não ser que ele consiga aplicar aquilo em longa escala, aí você consegue baratear o custo. E é aquela... É um medicamento que ele é feito sob encomenda. Não existe, assim, disponível. Por ser uma doença rara, então, assim, 1 a cada 15 mil pessoas nascem com essa doença. É considerada doença rara. Então, não tem como ter à disposição. E ele o componente dele, dessa terapia gênica, é um vírus. Então, quando tem alguém que descobre que tem atrofia muscular, que entra com a ação, ou que consegue o dinheiro mediante vaquinha, eu só tenho conhecimento de um caso no Brasil que conseguiu por vaquinha, que é perto de Chapecó, em Santa Catarina. A gente faz a compra, aí que eles fazem a medicação. Tá? Porque é uma medicação que tem que vir refrigerada, tem todo um paranauê em volta dela, toda uma burocracia. Criar o vírus, tratar o vírus primeiro, incubar ele, para depois que ele estiver no período correto, projetar a medicação. Então, assim, tem todos... Mas, assim, essa ganância, essa ambição da indústria farmacêutica, ela não justifica que os juízes ou que o judiciário não façam a União fornecer essa medicação. Porque, assim, se o governo não faz, não negocia, porque o governo tem barganha para negociar com a indústria farmacêutica. A gente já conseguiu comprar esse medicamento a 5 milhões, ou seja, 2 milhões e pouco a menos, e nós não somos do governo. Então, se ele fizesse uma política de incorporação, uma política de negociação, isso não estaria acontecendo. E sabe o que é o pior? O SUS, ele fornece um tratamento paralelo ao Zolgensma, que se chama Nusinercena. Só que é um medicamento que não cura a atrofia, é uma terapia gênica também. Ele só lentifica a morte da criança. Ele dá um tempo de vida a mais. Isso aí já ficou comprovado, então. Sim, a eficácia dele é infinitamente inferior. E sabe quanto que custa a dose? 380 mil. A criança tem que aplicar de 15 em 15 dias depois de 4 meses. Qual que sai mais caro? No final das contas, ele sai bem mais caro. E na hora de você conseguir uma decisão quanto a isso, não tentam empurrar esse outro? Sempre é o principal argumento da União. Aí você consegue usar, tem alguma matéria em si que fale, já é pacificado isso quanto a questão dele ser inferior? Não, tem os estudos, né? E aí a gente usa muito a questão do laudo médico do caso em concreto. Tipo, fulaninho, Heitor está sendo atendido pela médica aqui e não está tendo eficácia no tratamento do SUS. Então ele chega até a usar, então, o medicamento? Praticamente todos usam, porque tem que ter uma dose de ataque para dar uma freada. Porque até a gente conseguir esse medicamento no judiciário, às vezes é bem rápido. A gente já conseguiu em 1 mês a criança aplicando, mas tem crianças que ficam 6 meses esperando. Nossa. E 6 meses para quem tem atrofia é igual a morte. E esses 6 meses é para uma tutela de urgência ou não? Para decisão? Sim. Para tutela, 6 meses? O que acontece? Às vezes vem a decisão, às vezes não demora, mas o tempo total, tá? Mas assim, vamos supor que hoje o juiz deferiu uma liminar e deu um prazo para a União fornecer essa medicação. Isso vai para o Ministério da Saúde, e tem o DJUD, que é um departamento jurídico lá dentro de gestão de recursos, que é quem paga, quem faz o depósito do dinheiro no processo ou quem compra a medicação. E esse órgão é uma bosta. E todo esse trâmite leva um tempo para acontecer, né? Esse órgão é uma merda, uma bosta. Então, assim, é ali que travam as coisas. E aí, depois que passa os 30 dias, a gente entra com cumprimento provisório, pede execução e blá, 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 blá. A medicação demora 45 dias para chegar no país. Nossa. Aí